Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram em nossos lares, nos envolvendo com vibrações de amor, carinho. Obrigado, Jesus, por mais esse momento de estudo, aonde, através das leituras, nós iremos compreender os verdadeiros motivos de estarmos nesse planeta de provas e expiação. Que o Mestre Jesus possa me intuir bons pensamentos para transmitir os seus ensinamentos à luz da doutrina dos Espíritos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar no item 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e nós fizemos o item 9 da cólera, agora vamos fazer o item 10, né? Continuando, da cólera. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar sua própria natureza, o homem julga dispensado de empregar esforços para corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança por serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolorizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo acusando a Deus, dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Persuadivos de que o espírito pacífico, ainda que num corpo belioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera torna-se a concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera, aquele que não a tem. O corpo não dá cólera que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todos os vícios, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser ainda estaria o mérito de responsabilidade. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada pode de atuar, mas não pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não nos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas?
Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, do que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Rabinem, Paris, 1863. Quando a gente lê esse item, eu preciso retomar praticamente todas as partes, todos os itens do Evangelho, algumas das perguntas do Livro dos Espíritos, e entender da Gênesis para a gente compreender essa parte. E olha que é o que muito acontece hoje. O estado colérico, né, que é esse estado de violência tremenda do espírito e do encarnado, a gente acha que é da matéria, né? Que ele age e depois ele culpa o corpo. E, na verdade, quando ele entra nessa situação, ele vai agredir o quê? O corpo físico, tá? É aí que vem toda a situação que advém da ação do próprio encarnado por não entender, né, a gravidade de entrar nesse estado. Aí depois que ele se acalma ou entra numa situação, né, entra praticamente em desespero, porque ele já foi lá e já fez a atrocidade. Mas quando a gente abre porta, né, o espírito, deixa eu fechar essa. Os espíritos atuam, tá? E aquela questão dos espíritos do Livro dos Espíritos que fala qual a ação dos espíritos sobre nós, aí eles vão falar muito mais do que vocês imaginam. São eles que atuam, né? Somos nós que atuamos, que vos dirigimos. A pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos. Nessa questão, origina todas as respostas, né? E leva o homem a buscar algumas definições, alguns conceitos que ele precisa estudar. Mas peraí, mas como que isso acontece? E aí, pasmem, se eu vou nesse estágio, as pessoas vão achar que tudo é o espírito. Mas a questão que fala agora no Evangelho, ele está falando do estado colérico aonde, né, a gente pensa que é do homem. Mas também a lição, o item 9, fala que nós somos capazes de deter esse estado colérico. Mas muitas vezes o que a gente faz? Se entrega ao ímpio. Tá? E aí a gente vai abrir porta. E aí as consequências são danosas, né? E aí a responsabilidade é grande, porque cabe a nós, tá? A encarnação tem uma finalidade de nós lutarmos contra as nossas imperfeições. Então, o que o Evangelho está fazendo? O que o Cristo fala no Evangelho e nos direciona nessa questão? Tá? Porque todas as leituras, tudo que nós buscamos está ligado a fatores, a condições de moral do homem, a postura frente a diversas condições, tá? E aí está ligado ao ego, a maledicência, tudo que vocês podem imaginar, tudo que nós podemos imaginar. Tá? Que está ligado à vivência humana aqui na Terra. E essa questão é uma situação que nós estamos num planeta de provas e expiação, somos submetidos a provar ou a expiar. E dentro dessa condição, há vários estágios, tá?
e coisas que marcam ou que definem, tá, a vida de um espírito encarnado aqui na Terra. Então, estamos todos ligados. Todos ligados. E essas enfermidades que nós temos hoje, o que está acontecendo, está ligada a uma condição moral nossa. Lei de causa e efeito. Tá? E esses starts são dados por nós mesmos. Então, o Cristo fez, e está no Evangelho, a condição de lermos, entendermos, mudar comportamento, fazendo aquela parte que ele mesmo fala: vós sois deuses, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, essa inteligência, esse espírito que habita um corpo, tá? Ele veio num corpo, numa situação aonde ele vai ser submetido agora a leis, né, que são necessárias para a sua evolução. Isso é um fato. Tá? E aí, quando essa inteligência vai se desenvolvendo, ele vai ter noção do que é o mal e o que é o bem. Ele vai ter uma condição de limitar, né, a sua ação ou entregar-se aos vícios. E o que nós fazemos hoje, muitas vezes? Né? Nós nos entregamos. É nessa condição que a responsabilidade vem. Né? E aí pode ver que todos nós, quando nós não aceitamos, pode ser numa fala, pode ser numa interpretação de outra pessoa, ligando todas as outras questões, eu posso entrar num estado colérico, quase de ira, tá? De não aceitação daquilo que está sendo colocado pelos outros que estão ali, e serve, né, de evolução para cada um de nós. Por isso que a gente precisa nos auto-iluminar, analisar toda a nossa postura para que a gente não entre nesse estágio. Não entra. Tá? E o mais interessante que lá naquela parte das vicissitudes da vida, a própria leitura do Evangelho já nos fala que todos os problemas que nós estamos passando hoje é da atual encarnação. Eu também fiquei assim, mas como que entender isso? O homem agora, dotado de inteligência e na condição de compreender e entender, ele conseguiria dominar as suas más tendências. Existe uma frase, sempre alguns palestrantes, às vezes eu falo aqui, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E os espíritos falam dessa condição que faltam da nossa parte a boa vontade. Porque nós temos tudo hoje. Olhem nós espíritas, todo o conhecimento codificado, com todos os ensinamentos do Cristo, de forma clara, concisa, para que nós, ao tomar conhecimento, levássemos isso para a prática. Mas acontece que muitas vezes nós falamos, sabemos, mas não praticamos. Esse é um ponto. Né? Tem uma parte muito interessante, eu não vou me lembrar bem, tá? É do livro Nosso Lar,
Porque o André Luiz, ele vive uma situação muito complexa, né? Ele consegue ir, né? É encaminhado. O filme retrata isso, o livro também retrata. Ali dá para a gente ter uma noção que não é tão fácil a gente conseguir se elevar. Olha, um lindo, maravilhoso, mas por trás daquilo está todo um drama envolvendo várias encarnações que estão contidas. E ele entra no estado de ira, só para vocês terem uma ideia, na hora que ele é levado para ver a esposa e os filhos, chega lá e encontra ela com outro. Ele entra em estado colérico, de ira. E retoma novamente. Para vocês terem uma ideia. Eu estou só colocando para vocês que a dificuldade que os espíritos têm do outro lado é muito grande, gente. E aí, quando a gente vê aquela parte, eu vou para codificação, estudar ela, e aí dá para a gente ter um pouquinho de noção do que os espíritos estão vivendo do outro lado. E lá no livro, O Nosso Lar está mostrando a capacidade que o espírito tem de influenciação do encarnado. Isso numa obra complementar. E Kardec explica isso tudo no Livro dos Médiuns, tudo na parte da codificação. E aí nós temos essa bela obra de André Luiz, nos mostrando o mecanismo de como funciona. Tá? Mas nessa parte, nós vamos compreender aonde estava o problema. E a espiritualidade atuando, tá? E na verdade não era só aquilo, tá? Porque André Luiz, quando ele se apropria, ele era um homem de ciência. Se é um homem de ciência, ele quer o saber e de descobrir o mecanismo de como funciona. Por isso que o Espiritismo tem o tripé: ciência, filosofia e religião. Questionar, buscar. Então, é nesse ponto que o Evangelho, nesse item, já está nos falando, nos direcionando que nós teríamos que empregar esforços para corrigir os nossos defeitos. O que André Luiz fez? Começou a trabalhar isso. Tá? Essa bela obra traz para nós informações acerca das dores da alma e os motivos. Os estados coléricos. Peraí, mas nós entramos em estado de cólera? Sim, todos nós. É imprescindível que cada um de nós lute e trabalhe todo dia para evitar maus pensamentos, intrigas, baixar o nosso padrão vibratório com coisas que não levam a nada. E o Evangelho é tão profundo, porque, só para vocês terem uma ideia, eu leio uma notícia, e essa notícia está falando só coisa, eu começo a dar opinião. Nesse dar opinião, eu já vou ali entrar num sistema de crítica, tá? De crítica. Eu já arrumo uma confusão. E aí já deixa aquele que está ali inquieto. Ele entra nesse estado colérico muitas vezes e não percebe. Não percebe. Por isso que o orai e vigiai, que está sendo falado no Evangelho, ele vem com muita veemência na fala do Cristo, para que direcionasse aqueles que estavam ouvindo, buscasse a compreensão que a maioria das situações da ação dos espíritos sobre nós está ligado
a nosso posicionamento moral, a nossa condição. Tá? Mas que muitas vezes, tá? Critica-se, fala de forma equivocada, né? E Deus não tem culpa de nada, mas nós temos. Agredimos o nosso corpo, tá? Porque muitas vezes, gente, quando você entra nesse estágio, a agressão para o corpo físico é tão grande, tá? Pode se instalar alguma doença e a gente não sabe os motivos, tá? Não sabe os motivos. Não sabe porque nós não fazemos as observações necessárias com relação ao o que está acontecendo conosco. Qual foi, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? E tem situação, para vocês terem uma ideia, nós damos o start, que é tão simples, é como uma pequena faísca que pode, num papel, ou melhor, olhem lá nesses fogões aí que a gente tem, você aperta o botãozinho lá, dá uma faísquinha, pum, pega fogo no gás. É mais ou menos isso, tá? Mas no Evangelho está falando que o estado de cólera seria o estado de ira, do espírito abalado, fora de si. Mas, na verdade, todos nós abrimos porta para essa situação. E abriu, os irmãos vêm. Tá? Por quê? Quando fala nessa parte, as pessoas também, muitos não entendem. Por que eles vêm? O que está acontecendo? Estamos num planeta de provas e expiação. Nós vamos perceber que os espíritos a quem nós chamamos de obsessores, dentro da organização do planeta Terra, eles são os nossos professores. É eles que impulsionam o espírito a mudar. Até que ele se canse e logicamente encontra, fala assim, eu vou parar, né? Agora é como você ir lá no médico, você vai lá, ele faz a anamnésia, ele começa a questionar o que você faz. Falei, então, aí o médico é cato agora, você vai ter que parar. O espírito do outro lado também, a mesma proporção, ele precisa compreender, tá? Ele precisa entender. Ele sabe desse evangelho, mas ele precisa que nós o esclareçamos acerca dessa situação, tá? E quando ele chega nesse ponto, ele pergunta assim, quais os motivos, né? Eu não consigo me separar dele, tá? Ele não consegue. Então, o que liga ele? Aí eu preciso ir lá nos infortúnios ocultos. Mas aquilo que está ligando o médium e a ele é justamente, tá, a situação que leva o médium a entrar nesse estado de cólera. Ah, mas eu não entro, e nem percebe, tá? Porque desde quando você lê um artigo, uma revista ou um jornal, e você tece opinião, e a sua opinião é sua, você já entra em estágio, já libera esse estágio. Tá? Aí os irmãos vêm. Isso mais do que lá no passado. O Cristo, a população, quando o Cristo estava na Terra, era 200 milhões. No planeta inteiro. Aí, julgando, eles falam que tem 3, tinham mais de 600 milhões do outro lado de espírito. E aí, dá para a gente ter uma ideia que o Cristo trabalhava com o encarnado e sabia também do desencarnado. Tanto é que, quando a gente vê a trajetória dele, ele falava às claras para os apóstolos. Não tinha isso. Todas aquelas passagens que nós vimos, ele chegava que nem um médico hoje chega para nós, é assim, assim e assim.
O Evangelho também fala isso, dessa forma. E aí, por isso que tem aquela questão, que vejam aqueles que têm os olhos de ver, que ouçam aqueles que têm o olho de ouvir. É nessa condição que o espírito, tanto encarnado como desencarnado, precisa entender como funciona essa engrenagem. E aí o outro ponto que eu sempre falo, há duas vertentes, há duas situações. Do espírito conhecer, tá? Ele chega numa situação e falou, agora eu entendi o que esse rapaz está falando. Eu vou seguir meu caminho. Mas que aquele que está ali, que é o médium, que está buscando o estudo e a compreensão, seja consciente que verão outros. Mas quem seriam esses outros? Os outros seriam aqueles que estão também, que são as nuvens de testemunha, e se eu tenho uma doutrina que fala que somos reencarnacionistas, nós também teremos que ter condições de entender que passamos por muitas encarnações. Em cada dessas encarnações, tá? A parábola do talento, ela foi novamente falada para cada um de nós. O que fizeste dos talentos que eu te dei? E se eu estou num planeta de provas e expiação, eu vou entender que foi dado a nós, por acréscimo do amor, de bondade, da caridade. Eu não fiz como Cristo fala lá no livro dos Espíritos, na questão, como ele subentendia caridade, benevolência para com todos. E quando chego nessa pergunta, espíritos endividados que somos, Kardec foi lá e faz mais outra. Qual a característica do verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. E olha lá, gente, o que ele fala no início do item 10. Segundo a ideia falsa de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para corrigir dos seus defeitos e que de boa vontade se compraz. Será, gente? Então, Kardec, ele retoma constantemente dentro da obra, enfatizando com muita clareza a instrução, o que é o dever, o que é o amor, e o que é que rege esse universo, qual as leis que regem. É a lei do amor, da fraternidade, do belo, do maravilhoso, com a força maior emanada de Deus, que é o nosso Pai. É lá que está o amor enfatizado pelo Cristo, que é preciso que nós vivenciamos na existência para ensaiarmos, aprendermos, seja como pai e filho, esposa e esposo, mãe e filho, irmãos. É nesse intuito que gradativamente vamos alçar voos. O companheiro me perguntou, será que eu vou conseguir? Eu falo para ele, já conseguiu. Olhe para nós. Estivemos na mesma situação
E Deus, que é amor e bondade, nos deu a oportunidade de reencarnarmos e de construirmos, entregou na nossa mão uma folha de papel em branco, dando oportunidade de escrevermos uma nova história. Então foi isso que Kardec, naquela pergunta, ele fala: qual é o modo mais rápido de evoluirmos? Os espíritos foram lá e repetiram: reencarnar. Porque esse evangelho, conforme eu estou lendo, os espíritos dos nossos lares estão acompanhando e entendendo o que Jesus está querendo falar para nós. Foi a mesma fala que o Chico falou assim: eu vim aqui dar um recado para vocês. E eu dei o recado para vocês. Agora é com vocês. Então, essa fala foi falado pelo Chico, que emanou de esferas do alto, coordenada por Jesus, para que cada um de nós, de posse do conhecimento, do saber, pudéssemos mudar comportamentos, atitudes, para retornarmos o plano espiritual melhor do que chegamos. Essa foi a lição do item 10, né? Agora, vamos lá para o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, é mais interessante ainda. Agora, ele fala de uma faculdade mediúnica que eu tenho, mas eu sou tão cuidadoso com ela, porque é uma faculdade que muitas vezes ela vem quando tem, ela nos ajuda muito, mas é preciso ter muito cuidado com ela. Porque quando eu estudo a propriedade do espírito, a capacidade do espírito, o médium também tem que ser cauteloso, porque o espírito fora da carne, ele sabe muito, são muito inteligentes. Se hoje, quando o Chico falava das conversas com Emmanuel, e ele falava da questão de ler o livro dos Espíritos e mandava que o Chico lesse de novo, seria uma forma que o Chico, não só o Chico, mas todos nós, não teríamos condição de gravar essas lições. Mas o Espírito tem. O Espírito tem. Então, no plano espiritual, só para vocês terem uma ideia, nós temos espíritos cientistas, nós temos espíritos músicos, nós temos espíritos poetas, nós temos uma classificação de espíritos que são na mesma proporção de conhecimentos que nós temos na Terra. Então, dentro dessa classificação, quando nós vamos estudar as mediunidades que nós estamos vendo, e o Livro dos Médiuns está trabalhando isso, tá, conosco, é preciso que eu vou lá no Evangelho, eu ter com essa cabeça. Não creais em todos os espíritos, mas vê se esses espíritos são de Deus. E não é algo fácil. Porque hoje, de tudo isso que nós temos na rede, eu não sei mais o que é verdade, o que é mentira. Se a capacidade das inteligências artificiais, elas conseguem hoje
me colocar aqui do jeito que eu estou falando e falando coisas totalmente diferentes. A mesma coisa, os poemas, né? Os textos tendenciosos. E nesse ponto, por que a caridade, que é falado como subentendia Jesus, eu preciso trazer ela para mim? Porque se eu não respeitar todo esse conhecimento, toda essa estrutura, entender ela, eu não vou conseguir exercer a mediunidade de diferentes formas e muitas vezes não vou ter sucesso nesse canal que é preciso ter do plano material com o plano espiritual. Porque se no plano material, se nós somos portadores de mediunidade, eu me ligo em outras coisas, vai haver o start do outro lado, falou, opa, já tem um lá na Terra lá que já está já prontinho para o nosso serviço, aí ele vem. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Porque médiuns todos nós somos. Os mesmos médiuns, as mesmas leituras que nós temos, sejam de romances, sejam de interpretações equivocadas. É lá que eu preciso ir depois, lá no Evangelho, que o próprio Cristo falou assim, ó, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E quando você pega o rol de toda a codificação espírita, Kardec respeita todos aqueles que não compreendem e ele vai em cima de conceitos com bases científicas para que ele também, ao ler, tire as suas conclusões e ver que não é do jeito que nós vemos, mas do jeito que nós interpretamos numa visão equivocada relativa a épocas de diferentes evoluções do espírito. Então foi por isso que o Cristo colocou isso, essa parte, que vejam aqueles que têm os olhos de ouvir, que ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir. Ele categoriza, tá, de forma metódica e metodológica em níveis de compreensão para que nós entendêssemos quando nós fôssemos nos ligar nas leituras. Tá? E essa dos médiuns videntes, ele fala assim, ó, os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. É interessante, gente. Você não vê perna, você vê daqui para cima. Né? E nesse ver, né, quando acontecia, eu relatava para minha mãe, falou, o espírito é assim, 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 assado. Mas também, muitas vezes, era muito rápido. Era muito rápido. E não é na hora que eu quero. Tá? E também, dentro dessa condição, eu fui buscar lá nos livros da série de André Luiz de como funcionava isso. Eu não estava mais só com o livro dos médiuns, com o livro dos espíritos, estudando o Pentateuco, mas eu queria entender aquilo. Os mecanismos da mediunidade. E aí, que muitas vezes eu era muito cauteloso e sou muito cauteloso com relação a isso. Se me perguntar muitas vezes, eu falo assim, estou vendo sim. Estou vendo encarnado na minha frente.
e quando eu vejo de outras formas, eu tiro minhas conclusões sozinho acerca daquilo que eu estou vendo. Porque os Espíritos falaram assim, eles falam para mim, nem tudo que a gente fala, não fale para eles. E muitas vezes, os médiuns com quem eu convivi, né, eles falavam para mim assim, ser médium não é fácil. Tem muitas coisas que nós não podemos falar. Eles nos pedem isso. E depois, passou-se o tempo, hoje eu estou com 58 anos, vivo na carne aquilo que eles falaram para mim. Porque muitas vezes é até bonito ou interessante, mas infla o ego do médium. Vocês vão entender aonde eu estou querendo chegar. E aí parecem os escolhas da mediunidade. Mas por quê? Quem que é que faz isso nos médiuns? Aqueles que estão em volta. Os que estão em volta. Aí a coisa vai ficando mais complexa. Tá? E aconteceu com muitos médiuns. Então, por isso que Kardec nos traz essas informações do Livro dos Médiuns, tá? Busque estudar um pouco dos mecanismos da mediunidade. Obsessão e desobsessão. Foi falado esse dia lá no Cefec, da Sueli Caldas Schubert. Fantástico livro. Para a gente entender. Porque se a gente ir numa parte do belo e do maravilhoso do Espiritismo, nós vamos entrar na superficialidade. É preciso que eu busque Jesus na sua essência, que eu busque a base para entender os mecanismos de como funciona. Porque eu achei muito interessante, porque Jesus já dá o start lá dentro do Evangelho. Já dá o start. E aí a gente tem que buscar as outras informações, continuar para entender. Se é uma ciência, o que é ciência? Eu quero saber, eu quero entender aquilo. E pasme. A mediunidade não é só com os encarnados, os médiuns também há médiuns do outro lado. E é lá que os espíritos querem entender isso. Porque do mesmo jeito que eu estou aqui, olhem do lado de vocês, o que vocês estão enxergando aí? Tudo que é de matéria, né? Aqueles que convivem nos nossos lares, vocês estão enxergando os espíritos? Não. Os espíritos do outro lado também. Aí a gente coça a cabeça, né? Mas como que isso? É nesse intuito que Kardec vem trazer todas as informações para nós acerca dessa relação e como funciona as mediunidades. Aí ele continua. Outros só possuem estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro que essa faculdade se mostre permanente, quase sempre é o efeito de crise passageira. Tá? Chegou num ponto para quando essa mediunidade ela vai se desenvolver nesse processo, aquele que busca uma casa espírita, o estudo, é que ele organize, tá? Espiritualmente, tá? E os espíritos que estão do outro lado, dentro dessa desorganização, eles usam todos os canais da parte da comunicabilidade com os espíritos, mas só que o encarnado tem que saber como funciona isso. E aí entra sonhos, as visões, né, que ele tiver. É como você olhar assim, e falou, nossa, parece que eu vi uma pessoa passando aqui. Só estou dando exemplo, tá? E essa frequência, ela vem toda desorganizada, que era o que eu queria entender. Tem gente que fala assim, ó, uns veem pelo amor, outros veem pela dor. Como que funciona isso? Na fala que me falava, eu queria saber o mecanismo, como funciona aqui. Tem explicação isso? Tem. Tá?
Então, aqui, quando ele fala da questão do médium vidente, ele entra nos vários processos de como ela funciona. Aí vocês podem perguntar, não, mas você vê? Não. E eu também não sei a hora. É muito rápido. Muitas coisas eu relatava, muitas coisas era só eu e minha mãe sentava, minha mãe perguntava, eu falava para ela, eu estava seguindo, né? E vendo toda a ação deles, do que ele estava fazendo. Ah, aconteceu isso também como centro? Sim, aconteceu. Eu tive que saber lidar com aquela situação, né? Eu estava muito bem assessorado por companheiros que sabiam e me alertavam sobre essa condição, tá? E aí a gente sabe que quando nós vamos estudar a doutrina, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Tá? Todo cuidado é pouco. Para não entregar nesses estágios, é preciso compreender para que a gente tenha a noção de saber com o que está lidando. É isso que o Livro dos Médiuns está fazendo, tá? Raro que essa fase nos mostre permanente. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Olha o que ele está falando. Na categoria dos médiuns videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Porque tem hora assim que eu sei que não é meu olho que está vendo. É o espírito que está vendo. Tá? A gente pensa que é o olhar. Aí para vocês terem uma ideia, para entender muito bem isso aí, nós não temos o tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Só para a gente ter uma noção. Como que o degustador de comida ou de vinho, ele estuda, né? Para saber lá o olfato, ele usa o olfato e o paladar. Parece que é o olfato mais, né? Do vinho. Um músico, para que ele entenda a música, ele aperfeiçoa, ele vai ali aperfeiçoando e chega um momento que ele sente a música pela audição, tá? E aí, por que eu estou falando isso aqui nesse estudo? Porque os espíritos do outro lado, ele não tem o sentido. Ele não tem, gente. A capacidade do espírito foge. Por tudo que eu estou falando para você, foge a nossa condição. E aí foi que, quando eu comecei, que eu terminei o Livro dos Espíritos, fui para o Livro dos Médiuns, né? Quem foi me trazendo foi seu Aécio, foi me trazendo os livros. Ele foi trazendo na sequência, e aí eu fui descobrir. Eu entrei no desespero, quase pânico, porque Kardec, quando ele termina de codificar, a espiritualidade superior falou, imediatamente comece a escrever o Livro dos Médiuns, que é relegado, tá? É relegado isso aí, tem muita gente que não quer isso, daí se entrega, né? E olha que eu estudo essas partes. Já estudei o Livro dos Médiuns, acho que já passou de 3 vezes, 4. Meu espírito acho que já vai sabendo, eu não paro, né? Aliás, esses livros que, nesse estudo, eu já estou há anos estudando, e cada vez que eu estudo, eu vou vendo coisas, né? E eu fico assustado, tanto com aquilo que, muitas vezes, a minha mediunidade, eu preciso trabalhar ela, eu preciso fazer as observações necessárias, né? Porque tem coisas que eu pergunto mesmo. Falou assim, pô, tem hora que, né? E aí vai indo. É para isso que vem o estudo. Então, a possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, que se chama médium vidente. Explicamos esse fenômeno em capítulo no 6 das manifestações visuais. O médium vidente julga ver, eu estou falando isso com os olhos, né? Como são dotados de dupla vida, mas na realidade é a alma que vê, e por isso que eles também veem com os olhos fechados, com os olhos que o espírito está vendo, né?
Eu conheci médium, que ele estava aqui, o espírito estava conversando comigo aqui, o espírito do lado dele falando ao mesmo tempo com o espírito. E não foi um, eu conheci vários médiums, né? Que a vez que o espírito estava lá no portão, eu com o médium aqui dentro, ele conversando com o espírito, e eu olhando, né, e passando instrução, e ele falava de certa forma, pega o evangelho, eu li o evangelho, aí o espírito conseguia aproximar de nós, e eu direcionava a leitura para que ele tivesse um entendimento acerca do que nós estamos estudando. Tá? Por isso, tanto vem com os olhos fechados, como também com os abertos, de onde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Sobre esse ponto, caberia dizer-me interessante o estudo, o de saber se a faculdade que tratamos é mais frequente nos cegos. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Gente, nós já vimos, tem deficiente visual, eu mesmo trabalhei com um que eu falava assim, você tem certeza que você não enxerga? E eu fiz vários testes com ele. Eu entrava dentro da sala, ele falava assim, boa tarde, Dalma. Eu virava para ele e falei assim, mas como é que você sabe que é eu? Então, gente, para vocês terem uma ideia, o que é cego? O que é cegueira? O que é a vidência para nós? Né? Como que nós vamos analisar essa estrutura nesse corpo físico, aonde eu vou ter a ideia, né, do que é mediunidade e como que eu estou trabalhando ela para que ela seja um instrumento de ligação entre o plano espiritual e o material. E aí eu vou compreender os vários tipos de mediunidade, elencado principalmente nela, na da vidência, porque não é só isso, tá? Um espírito, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai lá no Evangelho, nessa parte, quando ele fala, não creais em todos os espíritos, uma vez eu detectei no espírito, o médium, isso aí foi de propósito, né, para que eu aprendesse, eu virei para o médium e falei, o espírito que está sendo, né, está falando que a luz do médium, ele não é da forma que a irmã está falando. Aí o médium que praticamente me ajudava, né, que tinha a mediunidade mais apurada, e falou para mim assim, parabéns, você já está bem preparado para entender os mecanismos da mediunidade. Ele falou dessa forma, tá? Não era porque eu não estou preparado coisíssima nenhuma. Que cada um de nós, de acordo com o que nós estamos lendo, que cada um de nós possamos tirar conclusões acerca disso, do que é a mediunidade. De muitas vezes eu relegar esse livro e me entregar, muitas vezes, as falas, ou não analisar, né? Não estou falando da questão do animismo, porque o animismo, quando a gente fala de vários tipos de mediunidade, a participação ativa do médium, do encarnado, porque não é só a questão de filtrar, mas a questão do médium consciente dele abrir campo ou não para estágios de inferioridade que cada um de nós temos. Aí dá para vocês ter um pouquinho de noção do que eu estou falando. Aquele que está falando aqui,
todo cuidado que eu tenho, por que eu tenho esse cuidado? Porque sou imperfeito, entro em campos, muitas vezes, como qualquer um de nós podemos entrar, de discussões, sinto, né, de todas o rol de imperfeições que tem, todas elas eu tenho. Eu fazendo essa reflexão. Então, que cada um de nós façamos essa reflexão e usamos o Evangelho de Jesus para compreender e entender que o maior médium que teve nessa terra se chama Jesus Cristo. Tirando ele, quando nós olhamos, eu olhando para mim, ainda falta muita coisa e eu deixo a desejar. E olha que eu já ouvi, hein? Do próprio Espírito falou assim, você fala, mas tem muita coisa que você está falando aí, você não faz. Falou para mim na minha cara. E é a mais pura verdade. E agora, pasme, se eu estou falando isso para vocês, se for uma pessoa aqui, o que vai acontecer? Eu entro em estado de cólera. Eu não aceito. Então, nesse intuito, não precisa o Espírito falar para mim. Basta eu ler o Evangelho, basta eu estudar. Tem coisas que eu olho para o Evangelho assim, gente, eu falo assim, meu Deus, eu não faço. A mesma coisa chegou para os irmãos. Será que eu consigo? Consegue. Se eu, que estou encarnado, estou aqui lutando, Deus falou assim para Jesus, deixa aquele rapaz ir lá, porque agora ele vai divulgar o Cristo. Porque na outra encarnação, ele atrapalhou contra o Cristo. Gente, olhem, Paulo ou Saulo na estrada de Damasco, o que ele fala? Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. É nesse estágio que cada um de nós temos a estrada de Damasco, que cada médium reflita, estude e busque as informações necessárias acerca do que nós estamos fazendo aqui. O que eu estou contribuindo com essa doutrina? A mesma coisa, eu não lembro, me veio agora, do Preto Velho trabalhando ali, a oração, na hora que ele começava para capinar a roça, ele virou para o céu e falou assim, Senhor, estou aqui, que eu possa começar o meu trabalho. Foi a maior oração que ele fez. E nós, toda a instrução, o que estás fazendo das leituras para a prática em todos os sentidos de um trabalhador do Cristo frente aos seus ensinos? Que cada um de nós possa refletir, que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade possa nos intuir bons pensamentos para que consigamos efetuar o nosso trabalho na encarnação. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga que está nos nossos lares, nos envolvendo, nos confortando, trazendo a luz necessária à compreensão do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.